Essa é a 15ª aula de um curso de percepção que eu estou disponibilizando online. Nessa aula eu estou falando de percepção de fala e esse é o segundo de 3 vídeos em que eu vou falar de constâncias, categorização e influências top-down da percepção de fala. No vídeo anterior eu terminei falando que a percepção de palavras e a percepção de fala de modo geral ela é muito mais do que a codificação sequencial de fonemas, né? Fonema é aquela unidade básica da linguagem, aquele som que se você retira de uma palavra, a palavra ela vai mudar o seu sentido, né? E o que acontece é que um fonema ele pode ser percebido a partir de diferentes sinais acústicos, ou seja, quando a gente está pronunciando diferentes palavras e a gente utiliza o mesmo fonema, esse fonema, do ponto de vista da produção do sinal acústico, ele pode ser diferente. E mesmo assim, a gente percebe ele sempre como sendo o mesmo fonema. Então, isso é uma capacidade de constância perceptual, né? Então, retomando, o mesmo som, um fonema, ele pode ser percebido a partir de diferentes sinais acústicos. Isso é uma grande vantagem perceptual, porque a gente consegue lidar com uma grande variabilidade de sinais sem que isso cause grande prejuízo e a gente consiga simplificar os sons para a gente juntar essas pecinhas menores para formar palavras e sentenças, né? Então, de modo geral, a gente vê que a gente tem uma grande variabilidade do som que está sendo produzido. Existem duas grandes fontes de variabilidade, o contexto e o falante. Eu vou começar falando do contexto. E esse contexto que eu falo, ele diz muito respeito aos sons que eles vêm antes e que eles vêm depois, quando a gente está falando de um fonema. Então, esse é o efeito de contexto, né? Contexto. Então, o formato do trato vocal associado a um fonema, ele é influenciado pelo fonema tanto que o antecede quanto que o sucede. Então, aqui, por exemplo, se a gente pega esse fonema C aqui, está sendo representado pela letra C, em faca, em foca, e a gente olha pelo fonema vocálico que o antecede, no caso aqui é o A, no caso aqui é o O. Se a gente prestar atenção no trato vocal e no formato da boca, a gente vê que a gente começa a falar, né? E o modo como C sai é diferente. Então, faca, foca, até o formato da boca é diferente. Ou seja, né? O som desse fonema ele sai diferente em função da vogal que está sendo pronunciada anteriormente. A mesma coisa acontece aqui com, a gente está falando ainda do mesmo fonema consonantal C, mas aqui um fonema vocálico que o sucede, né? Então, capa, copo. Então, o modo como você vai fechar esse fonema vai depender do modo como você do que você vai falar em seguida, né? Então, isso é um processo que é chamado de coarticulação. À medida que a gente está articulando um som, e isso se sobrepõe à articulação dos sons anteriores e dos sons que a gente vai falar ainda. Então, por isso que um fonema ele nunca vai sair do mesmo jeito, né? Ele nunca vai ter o mesmo sinal sonoro. A gente consegue ver aqui, isso aqui é uma representação didática aqui de um espectrograma, quando a gente está falando de e quando a gente está falando do. Então, esse fonema D, ele é o mesmo. Ele produz o mesmo, a gente percebe como sendo o mesmo som, né? E quando se a gente for retomar o vídeo da aula passada e entender o que é um espectrograma, então a gente sabe que, por exemplo, aqui no eixo das abscissas a gente tem a passagem do tempo, né? Quando a gente fala de, aqui a gente tem a frequência, né? E a gente tem um formante, que está associado à vogal, então a gente tem a vogal I, ela tem picos de frequência aqui abaixo de 1000 e acima de 2000 Hz, né? E a vogal U ela tem 2 picos de frequência, os dois abaixo de 1000 Hz. Mas o que é interessante é que o fonema D ele é o mesmo, mas o som produzido ele é totalmente diferente. Então o fonema D ele está associado à transição de formantes, né? Que essas transições abruptas de frequência que elas são mais intensas, né? Então esse D que ele é produzido aqui em Di, ele vai ter uma transição de formante que vai ser a mesma tanto em Di quanto em Du. Então a gente vê aqui uma transição de formante aqui, ó, de bem baixa frequência, né? Mas no entanto, essa segunda transição de formante vai variar bastante em Du e em Di. A gente vai ter uma transição de formante aqui acima de 2000 Hz, e essa aqui, a segunda transição de formante vai ser na casa dos 1000 Hz.
né? Então, a gente percebe o mesmo D, tanto em Di quanto em Du, mas o sinal sonoro, a natureza do sinal acústico, ele é diferente. Então, a gente percebe igual. Isso é já é efeito de uma constância perceptual, para a gente perceber o mesmo som percebido a partir de sinais distintos, né? Então isso acontece justamente pela coarticulação, essa sobreposição do modo como a gente vai usar os articuladores, que a gente viu no vídeo passado, para produzir esse som, né? Então, como a gente fala em sequência, os fonemas, um vai emendando no outro, o modo como a gente articula um som é influenciado pelo som anterior e o som que ele vem em seguida. Então, esse efeito de contexto é o contexto, são os sons adjacentes dentro de uma palavra, né? Os fonemas adjacentes dentro de uma palavra, que vão ser uma grande fonte de variabilidade, né? Outra fonte de variabilidade está no próprio falante, por exemplo, na tonalidade de voz. Algumas pessoas têm a voz mais grave, outras têm a voz mais aguda. Geralmente, homens eles vão ter a voz mais grave, eles vão emitir mais frequências baixas, e mulheres mais frequências altas, né? O ritmo com que as pessoas falam também, tem pessoas que têm a fala mais acelerada, então às vezes um fonema ele pode comer o outro, você pode ter a supressão de alguns fonemas, ou então a transição, né, a transição de formantes, ou então o tempo em que a vogal ela expressa, ela é menor, então o ritmo, né, a velocidade com que o som, com que esses fonemas, com que essas palavras são produzidas, elas podem ser muito diferentes a depender do falante, né? Outra fonte de variabilidade aqui do falante também é a pronúncia. A pronúncia ela vai ser pronúncia e sotaque. Pronúncia e sotaque eles podem estar associados a distintos sinais acústicos para um mesmo som, para uma mesma palavra, né? A gente pode olhar dentro do nosso país como que você tem uma grande variabilidade de pronúncia e sotaque e, consequentemente, do som que está sendo emitido, e apesar disso a gente consegue entender os fonemas e as palavras e as sentenças, né? E é só que a partir do momento que a gente vê essas diferentes fontes de variabilidade do som, tanto do contexto quanto do falante, a gente tem um problema, né? Então, como transformar diferentes sons, que a gente está vendo que eles existem, né, em fonemas e palavras que são familiares, que façam sentido, que não seja tão variável a ponto de a gente conseguir organizar perceptualmente. E aí que entra o conceito de percepção categórica. Percepção categórica é o processo pelo qual o estímulo físico ele vai existir em um contínuo, mas ele é percebido em categorias discretas. Esse conceito aqui ele já foi trabalhado em vídeos anteriores de outros módulos do curso. Então eu vou trazer exemplo tanto eu vou trazer dois exemplos da visão, tanto uma visão de baixo nível quanto uma visão de alto nível. Então isso é uma percepção categórica, ela acontece, por exemplo, a percepção de cor. A gente tem um contínuo, um espectro, né, uma faixa de luz visível que vai de cerca de 400 a 700 nanômetros, né? E se a gente pegar um fotômetro e produzindo cores puras, né, a gente vai ver, por exemplo, e for produzindo sons de ondas curtas até ondas longas, o que vai acontecer? Na medida que a gente vai aumentando gradualmente essa onda, né, esse comprimento de onda, a gente não passa a ter uma percepção que ela é alterada de modo gradual. Não, a gente vai percebendo azul, por exemplo, e em determinado momento a gente passa a perceber verde. Então, apesar de você ter um estímulo físico que tem uma variação que ela é gradual, que ela se dá em um contínuo, um espectro, a nossa percepção, você percebe em categorias distintas, né? Então, um azul e depois em determinado momento verde, né? Então, isso acontece para a percepção de cor. Isso acontece também para a percepção de raça. Então, aqui você tem um contínuo fenotípico de uma face, de um rosto totalmente branco até um rosto totalmente preto, né? E apesar de você ter esse contínuo, a nossa percepção ela é categórica. A gente tende a perceber, né, uma face como preta ou como branca. A gente consegue ver isso quando, por exemplo, você plota os resultados de categorização para uma dada resposta. Então, a probabilidade para categorização em uma face preta. Então, apesar de você ter um espaçamento que ele é linear entre esses níveis fenotípicos, né,
Quando você plota os resultados e faz um ajuste de curva, você vai ter alguma coisa parecida com isso, um S, né? Um normal acumulado, uma sigmoide aqui, né? Então, quando você tem essa inclinação que ela é muito acentuada, isso já é própria evidência de um processo de percepção categórica. E isso acontece com os fonemas. A gente pode entender que você tem uma variabilidade grande assim de sons que você você tem uma certa constância e você vai perceber dentro de categorias, né? E a gente vai entender que esse contínuo, né, esse espectro, ele vai ocorrer no que é chamado de tempo de início da voz. Então, para a voz, o contínuo ocorre na dimensão temporal pelo tempo de início da voz, né, chamado de voice onset time. Então, por exemplo, aqui a gente tem categorização dos fonemas da e tá. Aqui tem um espectrograma, né? Quando você tem o da e o tá. Aqui você tem a frequência, a gente consegue ver essas faixas verticais onde as cordas vocais elas estão vibrando, a faixa mais escura, né, onde você tem mais intensidade do som. E aqui o ponto zero ele marca o início do som, que está geralmente associado a uma consonante, e você tem uma vogal onde você vibra mais as cordas vocais, né? Então você tem o mesmo fonema vocálico, o A aqui, mas o fonema consonantal D e T é diferente. Então eles estão associados a transições abruptas e a constrição das cordas vocais. Então é por isso o som ele é muito seco, né? Da, tá. Esse tempo aqui de início, entre o início do som e o início da vibração das cordas vocais, que acontece quando você tem uma vogal, ele é diferente. Então, para dar esse tempo de início da voz, esse onset time, ele é 17 milissegundos. Já para tá, é de 91 milissegundos. E o que os pesquisadores conseguem fazer é justamente manipular esse onset time aqui. Então, eles pegam esse som, da e tá, eles juntam e eles conseguem fazer um contínuo com esse onset time, desde muito baixo até muito alto, e vão apresentando esses sons com diferentes onset times aos ouvintes, a quem está participando desses experimentos, e a gente tem alguma coisa muito parecida com isso. Então, esse aqui é um gráfico que mostra, por exemplo, nesse eixo aqui o onset time, variando de 0 até 80, aqui a porcentagem de resposta para dar, né? Então, quando você tem essa alta porcentagem de resposta para dar, o sujeito está percebendo esse som como dá, e quando ele é muito baixo, o sujeito está percebendo como tá, né? Então esses sons aqui eles são apresentados muitas vezes e você tem a taxa, né, a porcentagem de resposta, no caso aqui só para esse fonema dá. Então a gente vê que quando o onset time ele é baixo, até por volta de 20, né, 30 milissegundos, você tem uma taxa de resposta muito alta para dá. Então as pessoas estão percebendo dá. E a partir de 30, 40 milissegundos, você tem uma queda abrupta aqui dessa probabilidade de resposta associada ao som dá, e as pessoas elas estão percebendo tá aqui. Então essa queda abrupta aqui, né, onde você tem uma barreira, uma fronteira fonética muito estreita aqui de poucos milissegundos, né, está mostrando um processo de categorização perceptual, né? Então esse onset time ele é espaçado linearmente. Então o que era esperado, né, que fosse uma transição, se não houvesse uma percepção categórica, é que você tivesse uma linha reta aqui, né, uma diagonal aqui de 45 graus, mas a gente não tem isso, a gente tem uma queda abrupta. Essa queda abrupta com essa fronteira fonética muito estreita está justamente interpretado como uma percepção categórica desses fonemas, né? E mais uma vez a variável, né, vai ser dentro dessa dimensão temporal aqui. Então esse onset time ele é importante para isso, né? Outro assunto bem interessante que vai ser muito importante para a percepção de fonemas e percepção de palavras são pistas visuais. Então isso acontece muito com leitura labial. Quando a gente não está escutando bem, pessoas que não escutam bem, ou então em ambientes muito ruidosos, a informação dos lábios vai ser muito importante para a gente conseguir
codificar o que a pessoa está falando. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, né, então, o que a Gal Gadot falou. Então pode ter diferentes interpretações aqui. Isso é interessante, né? E pessoas que se engajam em leitura labial vão ativar áreas do córtex auditivo que é diferente. Deixa eu só... Acho que a gente consegue ver de novo. Então tinha algumas tarefas muito interessantes em que você tinha... em que as pessoas não escutavam nada, mas elas observavam pessoas pronunciando palavras com os lábios e elas repetiam esses numerais, né? E tinha a condição controle em que as pessoas simplesmente repetiam numerais e você tinha uma face estática, assim. Então, em tarefas como essa, então no grupo experimental, onde a pessoa não escutava nada, mas somente via, né, a pronúncia de números pelos lábios, isso já ativava áreas do córtex auditivo. Então, isso já mostra que regiões do córtex auditivo também são capazes de codificar estímulos visuais que estão relacionados à fala. E isso explicaria também uma ilusão que ela é muito, muito conhecida, que é chamada de efeito McGurk, né? Mostrando que possivelmente a gente tem uma percepção que ela é crossmodal, onde você tem áreas do córtex auditivo que estão codificando informações visuais. Então, nessa ilusão aqui, que ela é bem antiga, você tem, enfim, nessa variação aqui você tem uma pessoa, né, pronunciando gagá e o som do monitor saindo babá, e a percepção é dá, né? De modo geral, você tem diferentes variações dessa ilusão, mas a regra geral é que o som que está sendo emitido aqui pelo monitor é diferente da pronúncia dos lábios, e isso vai influenciar, e a pronúncia dos lábios vai influenciar o que a pessoa está escutando. A gente consegue ver aqui, por exemplo. Pá, 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 Então, a pessoa está falando babá. But look what happens when we change the picture. Pá, E a gente passa a perceber fá, mas o som é o mesmo. O que mudou foi a estimulação visual. Então, isso é a base do efeito McGurk. Vocês conseguem ver esse vídeo, e tem vários vídeos desse no YouTube. E acho que uma ilusão e um fenômeno muito parecido que está associado também a pistas visuais e como a estimulação visual pode influenciar a audição se dá por meio desse GIF aí. Esse GIF ele viralizou em 2017 porque algumas pessoas elas escutam o som dos fios ou então o som do poste batendo no chão, né? Então é um GIF que ele é silencioso, mas que as pessoas elas escutam som. E aí não se tem uma resposta definitiva do porquê que isso acontece, mas tem algumas hipóteses, né? Então, alguns pesquisadores falaram que isso está associado a uma resposta auditiva evocada visualmente, né? Ou então efeito da expectativa que pode estar associado, ou então uma percepção que ela é crossmodal, que você passa a perceber som a partir de uma estimulação visual, até mesmo levando em consideração essa base fisiológica que eu acabei de falar, que áreas do córtex auditivo estão codificando informação visual. Então, mas de modo geral, isso, apesar da gente não saber ao certo qual que é a explicação do GIF, isso mostra que os sistemas sensoriais e perceptuais, de certo modo, eles atuam de modo a tentar interpretar um estímulo. Mesmo quando você tem, às vezes, pouca informação, então nenhuma informação em dada modalidade, se você tem informações complementares em outra modalidade sensorial, isso auxilia a interpretar fenômenos do mundo. Então isso é mais ou menos o que acontece com esse GIF aí, né? E outro fator que auxilia a perceber tanto fonemas quanto palavras, além de pistas visuais, são é o conhecimento que a gente tem da língua em si. Então a gente está falando de fatores top-down,
né? Então um fonema, por exemplo, no início de uma palavra real, se a gente pega uma palavra real como cal, com esse fonema, então céu, com esse fonema, é identificado 8% mais rápido do que quando no início de uma não palavra. Se a gente pega essas palavras aqui, coge, que tem o mesmo fonema, né? Esse K, né? E sif, que tem o mesmo fonema, essas palavras aqui, o fonema dessas palavras tende a ser identificado muito mais rápido porque elas são pronunciadas dentro de uma palavra que existe. Então isso é um próprio influência do conhecimento sobre a língua, né? Tem vários estudos clássicos do Warren sobre restauração fonética. Restauração fonética é a capacidade de você perceber fonemas quando eles estão ausentes, quando você tira um fonema de uma palavra, então quando você substitui esse fonema por algum ruído, ou então algum som mais ecológico, como uma tosse, por exemplo. E boa parte das vezes as pessoas simplesmente não percebem que um fonema ele foi omitido, porque afinal de contas isso até acontece em conversações usuais, a gente tende às vezes a engolir fonemas e a gente não percebe isso, né? Então essa restauração fonética, a capacidade de perceber uma palavra mesmo faltando essas unidades básicas que são fonemas, isso é mediado por palavras adjacentes, né? Então quando é dado, por exemplo, algum tipo de sentido ou contexto. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, que pode ser entendido também como uma modulação top-down. Então aqui tem uma frase, né? There was time to, e aqui a gente tem foi subtraído um fonema, né? E o restante, ave, que pode ser shave, que pode ser save, que pode ser wave, então pode ser rave, né? Se dentro desse contexto algumas pessoas estavam falando em despedida, a pessoa ela tende a perceber com facilidade e ela tende a completar com esse som aqui de W, né? E ela vai perceber então que there was time to wave, né? Então era tempo de acenar e se despedir, né? Então isso é uma modulação top-down quando você tem essa ausência de alguns fonemas aí nas palavras, né? Então, o próprio tamanho da palavra, se você tem palavras mais longas, né, e você consequentemente vai ter mais fonemas, isso te dá mais subsídio, isso vai facilitar a compreensão desse fonema, né, você ter esse efeito de restauração fonética. Mas não só processos top-down também vão influenciar, processos bottom-up, né, eles também podem facilitar, então dificultar essa restauração fonética. Então, se você coloca um ruído, e esse ruído ele tem composição espectral semelhante ao fonema que foi retirado, então fica mais fácil, você tem uma maior chance de você ter uma restauração fonética. Por exemplo, se você tira um ruído que tinha mais altas frequências, se você tira um fonema que tinha mais altas frequências e coloca um ruído que tem mais altas frequências, né, um som mais agudo, isso aumenta a chance de ter uma restauração fonética. E quando a gente fala em percepção já de palavras, não só de fonemas, né, o contexto e o conhecimento que se tem da língua também vai ser importante. Então, assim como fonemas, palavras são percebidas mais facilmente quando possuem um contexto gramatical e de conteúdo que são coerentes, né? Então, a gente tem um estudo que é clássico também, onde foram construídas frases que elas tinham apenas uma gramática coerente. Então você tinha, por exemplo, pássaros com mostarda empenado à esquerda. Essas palavras elas têm significados, elas existem, né? Elas são percebidas mais rapidamente do que pseudo-palavras, mas ao mesmo tempo elas são processadas mais lentamente, né? E com maior dificuldade do que em frases onde você tem gramática e conteúdo coerente. Por exemplo, aqui a gente tem pássaros com plumagem amarela voaram à sua esquerda. Então, você tem uma frase que faz sentido do ponto de vista gramatical e de conteúdo também. Então, assim como fonemas, palavras são percebidas mais facilmente quando possuem um contexto gramatical e de conteúdo, né? Esses tipos de estudo eles são investigados por meio de paradigmas que são chamados de sombreamento, onde a pessoa ela vai escutando essas frases e depois ela tem que repetir, né? E ela repete de modo acurado, de modo muito mais fácil, né? E com uma taxa de acerto muito mais alta quando você tem uma gramática e conteúdo coerente.
Ainda quando se trata de percepção de palavras, tem um processo muito interessante que se chama segmentação de palavras, que é a percepção de palavras em um sinal acústico contínuo ou com pausas em que não estão entre palavras. Eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior. Esse espectrograma aqui, inclusive, que é do trecho Speech Segmentation, né, segmentação de palavras, ele ilustra muito bem esse processo, né? Então, a transição, né, o corte entre uma palavra e outra aqui no espectrograma se dá aqui, ó, speech. E se a gente for olhar o sinal acústico, você vê que não tem nenhum tipo de interrupção. Você não tem interrupção onde tem a transição de uma palavra para outra, e você vai ter a diminuição do sinal pausa justamente no meio de palavras. Então, como o sinal acústico vocal ele é todo descontínuo, a capacidade de você saber onde termina uma palavra e começa outra se dá muito por aspectos cognitivos muito modulados pelo conhecimento da linguagem e não pelo sinal acústico em si, né? Então, isso é um processo modulado pelo significado das palavras. Um exemplo disso é quando a gente escuta alguém falar uma língua estrangeira que a gente não conhece, que a gente não tem domínio. Então, por vezes, é muito comum a gente achar que a pessoa ela emenda todas as palavras e a gente não sabe onde termina uma palavra e começa outra, né? Isso se dá justamente pela nossa falta de conhecimento, né? E quando a gente conhece a língua é muito engraçado porque às vezes você tem um sinal acústico que ele é idêntico, muito semelhante, e às vezes diz respeito a palavras diferentes. Aqui um exemplo, tá aqui em inglês, né? I scream, you scream, we all scream for ice cream, né? I scream, eu grito, tem o mesmo sinal acústico que ice cream, sorvete, e a gente sabe codificar e sabe que são palavras diferentes pelo conhecimento que a gente tem justamente da língua. Então, quando se fala em percepção de fala, aspectos cognitivos, aspectos de expectativa, aspectos de interação cross-modal são muito relevantes. Então, com isso a gente fecha esse vídeo e no próximo vídeo, o último dessa aula, eu vou falar sobre substrato neural. Muito obrigado.